A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Boa noite para você ligado aqui na Bradesco Esportes FM. Começamos mais uma edição de O Negócio é Esporte, a primeira edição de 2014. E a gente aproveita para desejar a você um excelente ano de 2014, com muito sucesso, paz e bons negócios. E ao meu lado também aqui, nesse ano de 2014, na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Boa noite, Caralta, e um feliz 2014 também. Boa noite, Sérgio, para você também, para os ouvintes. Boa noite aos ouvintes. O primeiro programa do ano vai falar sobre uma área que vem ganhando espaço no cenário dos negócios esportivos, chamado marketing de experiência. Você sabe o que é isso, Sérgio? Bem, Carota, por dedução, né, é o uso do esporte para promover o que se tornou o toque de Midas, né, perseguido pelos gurus do marketing. A experiência extraordinária. Um passaporte para o mundo mágico, à margem da rotina do comum, né, e também do previsível. Pois é, Sérgio, há muitos americanos transformam as partidas de basquete, futebol e beisebol, por exemplo, numa experiência além da partida propriamente dita. Viraram shows num modelo que tenta ser seguido mundo afora. Os principais times do mundo, como Real Madrid, Barcelona, Manchester, também tentam estreitar e ampliar o capital de fãs, oferecendo experiências como a oportunidade de treinar com o ídolo. Bem, aqui no Brasil, esse mercado ainda é incipiente, né? Mas começa a crescer a partir da percepção tardia, né? De que o esporte é uma fonte rica e talvez até insuperável à promoção de experiências extraordinárias que são consideradas hoje essenciais para estabelecer um elo duradouro entre o consumidor e uma determinada marca, que pode ser esportiva ou não, né? E quem vai explicar como essa arma vem sendo cada vez mais usada, inclusive por grandes empresas, é o nosso convidado de hoje, o diretor da agência Elos Cross Marketing, Rodrigo Gemal. Mas antes, Sérgio, vamos a um rápido giro sobre as novidades dos negócios esportivos. Golão, 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 golão! Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O ano de 2013 foi marcado pelo grande avanço das redes sociais no mundo esportivo. Clubes e atletas perceberam a importância da ferramenta para promoverem as respectivas marcas. No ranking dos tweets mais populares do mundo, o Barcelona aparece no topo, segundo o site mktesportivo.com. Só a chegada de Neymar ao clube catalão foi retuitada por mais de 45 mil pessoas. Entre os brasileiros, a comemoração do Flamengo pela conquista da Copa do Brasil foi a mais compartilhada, 1,8 mil retweets. A exemplo do que fez o Bing, o Google apresentou os termos mais procurados na plataforma em 2013. No Brasil, o Flamengo fez valer a popularidade e foi o clube mais buscado, seguido por Palmeiras e Corinthians. No quesito esporte, o futebol também confirmou a majestade. A Copa das Confederações aparece na liderança, seguida por Libertadores, Brasileirão e, curiosamente, por Diego Cavalieri. É isso mesmo, o goleiro do Fluminense conquistou o 4º lugar com a polêmica foto tirada no vestiário depois do título brasileiro da Copa das Confederações. Depois de a Nike ter negado o pedido de 50 milhões de euros para renovar por 10 anos, Mário Balotelli fechou com a Puma. O acordo com o atacante do Milan e da seleção italiana faz parte da estratégia da marca alemã de contratar jogadores de renome para utilizar as chuteiras na Copa deste ano e aí recuperar o terreno na disputa com as concorrentes Nike e Adidas. Na Puma, Balotelli se junta a um time de peso que conta com Samuel Eto'o, Sérgio Agüero, Radamel Falcão, Cesc Fábregas, entre outros. A IMX e o Ultimate Fighting Championship encerraram a parceria iniciada em 2011. Com o crescimento do número de competições e a expansão dos negócios, o UFC abriu escritório no Brasil e contratou uma equipe própria que vai coordenar, a partir desse ano, todas as operações e projetos que envolvem a marca no país. Formado em administração com especialização em marketing pela FAAP, Rodrigo Gemal é há 8 anos o diretor executivo da agência Elos Cross Marketing, especializada em marketing de resultados e marketing de experiência.
Rodrigo, boa noite, é um prazer recebê-lo aqui em Um Negócio Esporte. Boa noite, Alexandre, boa noite, Sérgio Carvalho. Para mim é uma grande alegria estar junto de vocês aí nesse importante programa. E boa noite, ouvintes. Acho que vai ser um papo rico para a gente conversar um pouquinho aí do mercado esportivo, do mundo corporativo e das oportunidades que a gente vai ter aí pelo Brasil afora. Muito bem, Rodrigo, eu queria começar pedindo para você esclarecer para a gente primeiro exatamente o que é o marketing de experiência, né? Porque isso vem sendo falado bastante aí nos papos nas áreas especializadas, tem se falado muito, né, na questão do marketing da experiência, em como transformar o esporte em uma experiência marcante. Então eu queria que você primeiro resumisse para a gente, esclarecesse para a gente, ao ouvinte da Bradesco Esportes FM, o que é que significa o marketing de experiência. Na realidade, o que é a essência desse pilar do marketing? É você proporcionar um momento inesquecível para o consumidor. Essa é a grande realidade. Quando a gente fala de marketing de experiência, para ficar simples para o nosso ouvinte, é você pensar numa viagem que você fez, de repente com a tua família, com a tua esposa, filhos, e quando você volta, você fala assim, nossa, que viagem legal, poxa, que inesquecível. E passados alguns anos, você sentado numa mesa, você lembra de coisas boas da tua vida e você vai falar com carinho daquela viagem que você fez e foi super bacana. Isso é o maior legado do marketing de experiência. Ou seja, Rodrigo, é viver sensações surpreendentes que permaneçam na memória, né? E aí, como é que o esporte tem se apropriado desse conceito? Olha, o esporte é um tema rico. Ele é rico porque você tem... Ele te proporciona, tanto ao atleta, ao patrocinador, ao admirador, né? Ele te proporciona emoção. Então, a palavra emoção é uma das palavras mais fortes do marketing de experiência. Então, por isso que ele é rico para você trabalhar com ele, né? Você tem essa oportunidade de você ter a criatividade de misturar essa questão da emoção do teu fã, né? Com os desafios que o esporte tem, que o esporte tem adrenalina, superação, emoção, né? Então eu diria que essa cesta de ingredientes, ela é rica para você fazer belos pratos. O difícil hoje em dia no mercado é você achar os grandes chefes de cozinha, né? Que eu diria que seriam hoje os criativos, o pessoal que consegue... porque o que a gente vê no mercado? Você vê muita agência, né? Com esse papo de chegada das Olimpíadas, chegada da Copa do Mundo, você viu que o mercado todo dia abriu uma nova agência de marketing de esporte, marketing de experiência, marketing de esporte. E aí, obviamente, que o próprio mercado fez uma seleção, né? Muita agência, antes até mesmo da chegada da Copa, já fechou, né? Já fechou suas portas. Por quê? Porque a gente, comparado a outros mercados que faz muito bem essa questão do marketing de experiência, a gente tem ausência desses chefes, né? Desses chefes de cozinha que eu falo. Que são os caras que olham pro esporte e falam assim, bom, deixa eu olhar esse esporte aqui, como é que esse esporte, como é que eu posso mexer com os ingredientes dele e ser um atrativo para um patrocinador. Porque hoje, esquece essa história de o patrocinador só quer colocar a marca na camisa de um time. Esquece. O patrocinador quer ter retorno, quer se aproximar do cliente dele, quer emocionar o cliente dele, né? Então essa é a sacada. É aí que está o grande, eu diria que está o grande... o pulo do gato, né? A gente está conversando aqui no Negócio Esporte de hoje com o Rodrigo Gemal, que é diretor da Elos Cross Marketing, empresa especializada em marketing de experiência. Rodrigo, como é que a gente pode aproximar a prática da teoria que se tornou quase um mantra, né? Ou seja, o acompanhamento do esporte ou o esporte tende a virar uma experiência inesquecível? Então, na prática, como é que isso tem sido feito? Como é que a gente obtém isso? Eu queria que você comentasse para a gente alguns casos recentes e também interessantes, né, que conseguiram efetivar essa teoria. Olha, eu vou dar um exemplo bem dentro de casa da agência, que é um case de
sucesso hoje, né? Por exemplo, nossos clientes são praticamente clientes corporativos, multinacionais, né? E hoje eles têm um grande desafio que é, por exemplo, motivar a equipe de venda, né? Então, grande parte do trade marketing das empresas tem esse objetivo de sempre motivar os seus colaboradores de venda a superar os objetivos, enfim. E eu era um torcedor de futebol, na realidade, né? E há mais ou menos 4 anos atrás, eu falava a seguinte frase: pô, o futebol tem uma influência na empresa gigantesca. Por quê? Você vai começar uma reunião, muitas vezes, antes da reunião começar, o papo é uma brincadeira no futebol. Na segunda-feira, os amigos do departamento, um brinca com o outro sobre o resultado de domingo, né? Ou na quinta-feira, depois da quarta, porque tem um Brasileirão. Então, o futebol, o tema futebol, é um tema muito forte na sociedade brasileira. Eu falo, pô, o futebol ainda é mal explorado, o tema futebol, nas empresas. Como é que eu vou achar um gancho para levar o futebol e justamente fazer essa mistura aí entre resultado, esporte e tal? E aí eu comecei, o meu primeiro projeto foi fazendo ações de relacionamento, né? Que até hoje a gente envolve, que é justamente cuidar do nosso cliente corporativo, que ele muitas vezes tem um cliente dele final e ele quer fazer uma experiência no esporte com esse consumidor. Então, por exemplo, desde levar esse consumidor a assistir um jogo de futebol com total conforto. Nos Estados Unidos isso é feito muito bem. Você tem as operações de hospitality para você assistir um beisebol, um futebol americano. E no Brasil, agora, ainda mais com a chegada dessas novas arenas, esse é um mercado que vai crescer muito de hospitality, né? Que é uma oportunidade de você aproximar a marca do consumidor, dele ter essa experiência de assistir um jogo que ele gosta, ou pode ser de futebol, de basquete, enfim, de vôlei, mas com conforto, com carinho, né? Quer dizer, isso já representando, Rodrigo, novas formas de interação com as marcas, né? Saindo daquele lugar comum da simples exposição num determinado ponto, inclusive no uniforme do clube, né? Mas aí você está se referindo, me corrija se eu estiver errado, ao Soccer Experience, né? Esse é justamente o produto que eu ia enriquecer nossa conversa aqui. Na realidade, hoje a gente desenvolve dentro das áreas de trade marketing, justamente para os colaboradores, o Soccer Experience. O que é o Soccer Experience? Pô, você, eu e o ouvinte que está aí nos acompanhando, nosso sonho quando era garoto, qual era? Ser o Zico, né? Ser um jogador de futebol, era o nosso sonho. Eu lembro quando eu era garoto que meu jogo de botão, os 12 jogadores, né, eram os astros do futebol, enfim, né? E aí o Soccer Experience justamente é um projeto que a gente desenhou para as empresas corporativas, elas se aproximarem do mundo do futebol, sem, obviamente, estar patrocinando um clube. Muitas vezes ela não tem essa grana para patrocinar um clube, ou até tem essa grana para patrocinar um clube, mas o tema futebol ainda está muito distante da realidade dela. Então a gente fez o Soccer Experience. O prêmio é o ganhador viver um dia de jogador profissional de futebol. Então, esse ganhador, esse colaborador de vendas que bateu a meta dele, ele vai ganhar uma experiência fantástica. Ele vai viajar, ele vai se concentrar no hotel, ele vai ter preleção à noite com o técnico, né? Ele vai ter os paparazos na porta do hotel entrevistando ele, e eles falam que nem jogador, né? O professor, já estou preparado para o jogo de amanhã. E a gente aluga estádios no Brasil inteiro, né? Ele vai para um estádio oficial e tem todo o ingrediente de um jogo. Vai ter juiz, vai ter material esportivo, que a gente muitas vezes trabalha com marcas de primeira linha, ele vai receber um material esportivo e ele vai jogar com quem? Com ex-jogadores que, ele viu no estádio, né? Então isso tem um projeto que para a empresa é muito bom, porque na realidade a gente tem uma curva, a gente já fez mais de 30 eventos desses, tem uma curva de incremento de 8% a 10% de incremento de vendas, então para a empresa é muito bom. Para o colaborador, ele realiza um sonho dele que muitas vezes ele nunca pensou em jogar no Maracanã, ele nunca pensou em jogar no Beira-Rio, ele nunca pensou em jogar numa Vila Belmiro, por exemplo, né?
E ele realiza o sonho dele, que é jogar do lado dos ex-craques. E para os ex-craques é muito legal também, porque ele tem a oportunidade de voltar, ver os seus fãs, enfim, é muito legal essa oportunidade. É um projeto que a gente conseguiu misturar, né, essa coisa do mundo corporativo, com os desafios da vida corporativa e com o tema, por exemplo, futebol, né? Você está falando aí, né, de futebol de botão e tal. Isso também tem a ver com o que a gente chama de memória afetiva, né? Eu lembro, recentemente, entrou em cartaz um filme argentino, né, o Metegol, né, do Campanella, né, que trabalha, além de ser um filme, na minha opinião, muito bem feito, né, e sensível, ele trabalha justamente isso, né, essa memória afetiva, que eu concordo contigo, é ainda pouco explorado tanto pelos gestores esportivos como até de outras áreas, né. Só para o ouvinte ter uma ideia, né, empresas como a PepsiCo, né, e a ESSO, né, participaram dessa iniciativa de vocês, né, em que foram premiados aqueles vendedores ou revendedores e tal que bateram as suas metas, né? Quer dizer, isso aí na realidade foi usado para um determinado público, né, específico ali, ou interno, ou então um público fornecedor de uma determinada empresa, né? Mas esse tipo de iniciativa também pode, né, e vem sendo usada até, inclusive, fora do Brasil, para conquistar o público, né, daquela empresa ou daquela marca, ou o público em potencial. Quer dizer, não é só uma ação interna para motivar o vendedor que bate uma meta e tem a oportunidade ali de viver um sonho de ser um jogador de futebol e tal. Quer dizer, isso aí também serve para o público externo, né? Ou principalmente para o público externo. Um dos nossos clientes, que é a Globosat, o canal Premier FC, utilizou esse, vamos dizer, o Soccer Experience até mesmo para se aproximar, enfim... do assinante, né? Né? Então isso é muito legal, quer dizer... E é emocionante quando você também traz o consumidor, né? Quer dizer, esse da ESSO, por exemplo, a gente fez com frentistas, né? Pô, foi muito emocionante. Tinha gente que nunca tinha andado de avião, tinha gente que era... No caso, a gente fez um jogo na Vila Belmiro e o cara tinha lá seus 45 anos e ele, quando entrou no campo, começou a chorar porque ele falava, olha... Desde garoto eu vi meu avô escutando no radinho o jogo do Pelé, meu pai era um santista louco e eu fiquei santista porque todo mundo era santista e hoje eu estou jogando no estádio da Vila Belmiro. Então, pô, nesse caso aí até eu chorei, porque é muito emocionante você ver uma pessoa ali, você está dando a oportunidade dela realizar realmente um sonho e o futebol, a gente sabe que o futebol pro brasileiro, ele está dentro da cultura, ele está dentro da família das pessoas. Eu acho que uma coisa que às vezes eu vejo no mercado, eu gostaria que os dirigentes dos clubes brasileiros, eu acho que a gente está conseguindo evoluir aos poucos, tivessem a preocupação, né, que hoje um presidente de uma multinacional tem com relação à segurança do produto dele, porque se ele soubesse que o futebol tem uma influência tão grande na família, eu acho que hoje a gente torce para que cada vez mais as gestões dos clubes sejam melhores, cada vez mais a gente volte a ver as famílias nos estádios, né? Pois é, Rodrigo, eu queria aproveitar esse gancho para falar exatamente da articulação com os clubes, né? Eu lembro que a gente está conversando hoje aqui no Negócio Esporte com o diretor da Elos Cross Marketing, Rodrigo Gemal. Rodrigo, esse tipo de iniciativa de proporcionar uma experiência inesquecível para um determinado público, né? Por exemplo, viver um dia de jogador de futebol, isso, é claro, depende de uma articulação também com o clube, né? Com os clubes. Como é que isso está sendo desenvolvido e como é que vocês conseguem essa articulação ou que essa articulação avance? Olha, eu por um lado, eu fico bastante feliz que a gente... O Brasil, ele está renovando muita coisa aí, acho que na nossa sociedade. Acho que
um ponto importante que a gente está ganhando uma renovação, estão surgindo gestores novos aí no mercado de futebol. Você vê que alguns clubes já estão preocupados com essa questão mesmo de gerir melhor o clube, enfim. Essa aproximação da gente com os clubes, quando a gente criou a agência, a gente nunca pensou sinceramente em se aproximar do mundo do futebol. O Soccer Experience fez a gente se aproximar sim hoje dos clubes, porque quando a gente quer locar um estádio, muitas vezes aquele estádio é pertencente a um clube. E aí você acaba conhecendo o diretor de marketing do clube, você acaba conhecendo o diretor financeiro, e hoje a gente conhece bastante dos atuais gestores nos clubes, né? Eu fico feliz porque essas novas arenas, enfim, os novos estádios, os estádios também de antigamente, o que leva a gente ter uma novidade para esse gestor? Na realidade, eu estou levando uma nova fonte de receita para o clube. Essa é a grande realidade. Os estádios, por exemplo, vão precisar de conteúdo. Claro, você fez diversas arenas. As arenas vão se estruturar apenas com shows? Não. As arenas vão se estruturar com shows, com a possibilidade de você fazer convenções em suas estruturas, reuniões de vendas. Os gestores dos estádios, né? Hoje você tem excelentes gestores chegando ao Brasil, enfim, eles vão estar aptos aqui a gerar novas receitas, eles vão ter que gerar novas receitas. Bem, a gente faz agora o nosso primeiro intervalo e depois, na volta, eu queria que você explicasse a importância do ídolo, justamente para você conseguir chegar até essa experiência inesquecível, marcante, com o ídolo. A gente faz então o nosso primeiro intervalo e daqui a pouquinho estamos de volta aqui com o Negócio é Esporte na Bradesco Esportes FM. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Um pit stop. O Negócio é Esporte volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o Negócio é Esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir esse programa e também os programas anteriores acessando a nossa página na internet. Anote aí o endereço www.onegocioesporte.com.br www.onegocioesporte.com.br. Você pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e ainda nos seguir no Twitter no endereço @onegocioesporte, O Negócio Esporte. A gente conversa essa semana com o Rodrigo Gemal, diretor da Elos Cross Marketing, empresa especializada no marketing de experiência. Antes da gente voltar ao nosso bate-papo com o Rodrigo, vamos ouvir o nosso Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. As polêmicas sobre a virada de mesa que marcaram o desfecho do futebol em 2013 já rendem frutos ao mercado editorial. Vai ser lançado neste mês Pagar o Quê? Respostas à maior bravata do futebol brasileiro. Escrito por Paulo Roberto Andel, Marcelo Janot, Walterson Botelho, Luiz Alberto Couceiro, João Marcelo Garcês e César Santana, o livro conta as histórias do tapetão no futebol brasileiro e rebate argumentos sobre a habilidade do Fluminense nesse campo. O lançamento está programado para o próximo dia 28, às 6h30 da noite, na Livraria Blux, no Espaço Itaú de Cinema, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. Enquanto a bola está de recesso, São Paulo recebe o Encontro Internacional de Futebol Unisport. A iniciativa pretende apresentar uma visão acadêmica do futebol em diversos aspectos, desde questões técnicas até a gestão. O encontro, marcado para os dias 14, 15 e 16 deste mês, no Clube Paineiras do Morumbi, será ministrado pelos professores da Universidade Solent de Southampton, Inglaterra. Com o aumento de patrocinadores e a maior cobrança dos torcedores, o cargo de executivo tende a se tornar mais comum e mais valorizado no futebol brasileiro. De olho nesse mercado em expansão, a Trevisan Escola de Negócios investe no curso Gestão Aplicada ao Futebol. Com início no dia 3 de fevereiro, no Rio de Janeiro, as aulas vão abordar temas como administração do clube, planejamento financeiro e captação de atletas.
Ainda falando em profissionalização da área, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, a ESPM de São Paulo, oferece o MBA em Marketing Esportivo. As aulas começam dia 10 de março e vão abordar assuntos como gestão esportiva, captação de recursos e negócios do esporte. Você encontra mais informações sobre esse e outros cursos, palestras e lançamentos do mercado esportivo em nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. Pois é, Rodrigo, a gente falava aqui no primeiro bloco dessa iniciativa que vem crescendo, né, que é chamada de marketing, de experiência, mas usando o esporte como instrumento, né? Eu te pergunto, é claro, você tem uma série de casos, iniciativas, nas quais o esporte, né, não só o futebol, ele é o carro-chefe, quer dizer, a oportunidade do cara vivenciar ali um determinado esporte, uma determinada modalidade. Mas o encontro com o ídolo, né, a experiência de você encontrar ou reencontrar um grande jogador, um ídolo e tal, ela também é fundamental para esse tipo de iniciativa, né? Eu queria que você comentasse um pouco isso e até que ponto essa iniciativa de você colocar frente a frente, né, um determinado público, né, com o seu ídolo ou com o ídolo de outrora, né, não esbarra numa certa visão ainda tacanha, né, do clube. Quer dizer, para que isso realmente se desenvolva, não é importante o clube passar a investir mais na construção ou até mesmo na compra de ídolos? O ídolo é o produto mais importante que você tem dentro de uma instituição clube, né? Você formar um ídolo da tua categoria de base, esse cara se tornar um ícone mundial, isso é a maior riqueza que um clube pode ter, né? E acima de tudo, eu torço, e aí eu estou falando mesmo como um torcedor, gestor e militante da área de esporte, eu estou trabalhando muito sério para que os clubes entendam a importância que um ídolo tem perante o consumidor dele, que é o torcedor. O torcedor, o clube, ele tem a maior riqueza do mercado. Por quê? O consumidor, que é o torcedor, ele não troca de time. Ele é torcedor e apaixonado pelaquela marca de garoto até morrer. Então ele tem um cara ávido ao consumo da marca dele sempre, né? Até esse consumidor está lá por 20, 30, 40, 100 anos, 50. Claro, essa é uma característica, né, Rodrigo, talvez seja o grande trunfo, né, do esporte, particularmente do futebol, né? Mas a gente sabe, por outro lado, que também não pode dar mole, né? Porque, de repente, até um clube de fora, você pega um Barcelona, um Real Madrid, um Bayern, né? Clubes de ponta, midiáticos e tal, com seus jogadores midiáticos, né? Esse apelo é muito forte. Então, a gente também não pode achar que essa característica, essa peculiaridade do futebol, quer dizer, o torcedor se manter fã, se manter fiel ali indeterminadamente, né? Vai ser uma garantia, né? A gente sabe que algumas vezes não é. O apelo sobretudo para quem está começando, tem que estar escolhendo, né, uma determinada marca, vamos dizer assim, né? É importante ter esse cuidado. Quer dizer, o cara vai escolher também pelo ídolo, né? Olha, o que você está comentando agora é super importante, porque a minha geração foi fã tradicional de um clube, enfim. Hoje você vê a garotada, se o Neymar mudar do Barcelona e for para jogar com o time russo, a garotada vai torcer pelo time russo. Isso. Assim vai, né? Hoje você vê essa característica muito forte na garotada aí, que é torcer. Pois é, mas aí você não acha que, até para promover essa experiência marcante, quer dizer, falta essa visão? É claro que a gente não está esquecendo aqui que é preciso ter, até para se promover a tal da responsabilidade fiscal que se deseja, é importante você respeitar um orçamento, né? Mas dentro disso é preciso também ter uma visão empreendedora para construir, né, e até trazer o ídolo, né? Você não acha que falta ainda um pouquinho ou muito disso no nosso ambiente aqui brasileiro?
falta assim, a gente precisa trabalhar bastante essa questão. Eu acho que um exemplo positivo que a gente tem no mercado, a gente tem que ressaltar, foi o Santos, que realmente segurou até quando ele pôde o Neymar no Brasil e obviamente teve uma influência muito grande perante a torcida deles em trazer o garoto, em rejuvenescer, mas hoje falta muita coisa ainda pra gente. E aí tem um ponto super importante, a gente, infelizmente, o brasileiro, ele não preza pela história, coisa que, vamos dizer, o europeu ou o americano preza muito. Então, você tem ídolos do passado que fazem parte da história da sociedade brasileira, que precisam ser homenageados, entendeu? Pegar um Carlos Alberto Torres, essa galera que fez história mesmo no nosso futebol, em outros esportes também, né? E homenageá-los, trazer esse ídolo para perto do consumidor. Mas hoje, dentro desse cenário, tem algumas marcas, caro ouvinte, que já estão começando a investir nesse tipo de plataforma. Então você já vê muito lançamento de produto, você vê a presença de ídolos do passado. Eu acho isso muito legal. Ainda é muito, eu diria, muito ambiente, mas é uma luzinha no final do túnel. A gente começa a valorizar esses ídolos que, poxa, tanto deram de alegria para a sociedade. E que assim, claro que tem um lado social importantíssimo, né, o lado da preservação da história, da memória, mas é claro que a gente entende que isso também é uma maneira de diversificar, né, a receita do marketing e quer dizer, isso também representa um negócio, né? E falando em negócio, aliás, eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio é Esporte com o diretor da Elos Cross Marketing, Rodrigo Gemal. A Elos Cross Marketing, que é uma empresa especializada no marketing de experiência. Rodrigo, eu queria sair um pouquinho do futebol e comentar com você também alguns casos de marketing de experiência em outras modalidades, né? Eu queria que você comentasse 2 casos. Primeiro, do surf, né? Se você pegar os campeonatos do surf lá na década de 60, década de 70, ainda iniciante, né? Se você comparar com o que hoje a gente observa aí, a diferença é gritante, né? Hoje, uma competição de surf de elite é quase que uma rave. Você tem ali o surf, mas tem ali uma série de outras experiências, de eventos, né, que acontecem simultaneamente, né, de modo que a pessoa tem ali um grande programa, né? Então eu queria que você comentasse isso um pouquinho, né? Se essa é uma tendência predominante, né, se isso vai chegar, por exemplo, ao futebol, e queria também que você comentasse do MMA. A gente teve recentemente aí um treino de MMA transmitido e com um show de rock rolando, né? Quer dizer, essa é uma tendência inexorável, é por aí? E que outros casos você lembra também que podem mostrar que isso é uma tendência forte? Olha, vamos lá, vamos começar aí pelo surf, que você propriamente deu o exemplo. O surf, o evento de surf hoje cresceu muito vamos dizer, nos circuitos mundiais, justamente para criar o quê? Uma experiência, a gente volta a falar, né? As marcas falam, poxa, não adianta eu só patrocinar o meu surfista, colocar minha marca na prancha ou no uniforme dele, enfim. Mas eu preciso o quê? Criar experiência com o meu consumidor. Eu preciso criar um evento que tenha música, que tenha alegria, que tenha conforto. Então, hoje, você ir num evento esportivo, o consumidor, ele não exige mais só ver o jogo e ir embora. Ele está acessível aqui a ver promoções, a ver um grande show de música, a ter uma área de spa para ele. Ele quer novidade. Então, as empresas que hoje patrocinam os grandes eventos, sejam eles de surf, enfim, de MMA, eles têm que ativar a marca. E essa ativação de marca se dá com novidade, se dá em desenvolver coisas novas no momento do evento. Rodrigo Gemal, diretor da Elos Cross Marketing. Como as redes sociais e os aplicativos entram nesse jogo? Que jogo? O jogo da promoção de uma experiência marcante via esporte. Olha, o mundo, eu brinco que você pegar hoje o mundo de 2 anos para cá, de 3 anos para cá, com a influência das mídias sociais,
com a capacidade que a gente tem de smartphone na mão do nosso ouvinte, e hoje praticamente o crescimento desse segmento ele é explosivo, quer dizer, você tem números, quando você olha para uma operadora e fala assim, poxa, deixa eu ver o crescimento aí de venda de smartphone, é um negócio que é assustador, eu acho. As mídias sociais passam a ter uma influência gigantesca. Eu vi a quantidade de seguidores que você tem em blogs especializados de esporte, em formadores de opinião que falam de esporte, em atletas. Quantos seguidores um ídolo hoje tem no mundo das mídias sociais? Poxa, se ele fala alguma... Hoje, o poder da palavra dele na mídia social é absurdo. Se ele falar alguma besteira na mídia social, ele pode causar um risco na imagem dele gigantesco. Então, a mídia social se tornou hoje, eu acho que a capacidade de você falar o que você pensa, mas da mesma forma que você tem a liberdade, você tem que tomar muito cuidado, porque hoje as pessoas vivem intensamente a mídia social. Então tem muita gente que o dia dela é acompanhar a mídia social, é ler mídia social, responder, participar. Então esse é um mercado que cresceu muito. Eu acredito que a gente ainda é muito imaturo para conhecer o que o mundo das mídias sociais pode trazer para o mercado esportivo. Ainda se está aprendendo, né? Até para como é que você pode usar a mídia social também para proporcionar uma experiência inesquecível, né? Mas você que é um executivo, né? Só para eu citar aqui um exemplo, tem aí no Facebook, né, da Elos, uma promoção, né, para um slogan, né, com o tema futebol, né, sugerindo, a pessoa sugere um slogan, né, cujo tema é o futebol e concorre a uma camisa da Copa de 70, né? Por que a camisa da Copa de 70? A Copa de 70. A gente começou a estudar como é que a gente poderia se aproximar do nosso admirador e fazendo atividade dentro das mídias sociais, né? Tem muita oportunidade. Esse é um mercado, Alexandre, que tem muita oportunidade mesmo, assim. E eu acredito que hoje a gente ainda, nem o esporte, nem propriamente, ainda a gente vai crescer muito nesse tema aí, para a gente desenvolver experiência, para a gente desenvolver informação, comunicação clara, para desenvolver promoção. Esse é um mercado aí que eu acho que é um dos grandes mercados que vão crescer aí no curto intervalo de tempo. Falando na Copa de 70, né, depois do nosso segundo intervalo, a gente vai saber com o Rodrigo Gemal, diretor da Elos Cross Media, que iniciativas do gênero, né, ou seja, voltadas para experiências marcantes, estão sendo programados para o Mundial desse ano. A gente faz agora um rápido intervalo, mas é rapidinho. A gente volta já aqui na Bradesco Esportes FM. Até já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. De volta aqui na Bradesco Esportes FM com o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir esse programa e também os outros programas, né, os programas anteriores. É só acessar a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. O negócio é esporte com 2 S.com.br. Pode também curtir a nossa fanpage no Facebook e nos seguir no Twitter. O endereço é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. Essa semana a gente conversa com o Rodrigo Gemal, diretor da Elos Cross Marketing, empresa especializada no marketing de experiência. Rodrigo, a gente estava falando aqui antes do intervalo de como é que as mídias sociais são cada vez mais importantes para a promoção também das experiências inesquecíveis, né? Ainda em relação a esse tema das experiências inesquecíveis através do esporte, o que está sendo programado para o Mundial desse ano, para a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil? Olha, o Mundial é uma oportunidade grande que a gente tem. Muitas empresas vão fazer suas ações de relacionamento em hospitality, né? Praticamente essa área vai ser muito bem assessorada pelos organizadores da Copa do Mundo. A gente foi para um outro caminho. A gente procurou desenvolver projetos focados em ações em paralelo à Copa do Mundo. Quer dizer, quem não tem a oportunidade de ir ao estádio,
A gente vai desenvolver eventos para próprias empresas. Tipo o quê? Assistirem os jogos em estações bacanas, com telões bacanas e muito conforto. Então, essa é uma iniciativa que a gente pretende fazer na época da Copa do Mundo, né? Outro ponto importante que a gente tem na Copa é visitar, levar os convidados de algumas empresas a conhecerem aonde as seleções vão estar, quer dizer, visitar as cidades que elas vão se hospedar, enfim, e criar propriamente até uma atratividade turística, né? Porque a Copa, ela não só traz os jogadores, como também vai trazer as famílias dos jogadores, né? E isso é uma oportunidade única para você mostrar o país, mostrar o ponto turístico daquela região que aquela seleção está hospedada, enfim. É tipo assim, conhecer os bastidores da Copa. Olha, Rodrigo, agora eu queria tocar num outro ponto que também não raramente é comentado aqui, sobre a necessidade de o gestor esportivo diversificar a receita de marketing, né? Especialmente no futebol, apesar dos avanços, né, observados recentemente, a receita de marketing ela ainda é muito concentrada, ela não é diversificada. Faltam, né, outras fontes, né? E uma dessas fontes, né, creio eu, né, pode ser justamente a promoção de experiências inusitadas, diferentes, inesquecíveis e tal. Eu queria que você comentasse isso e ilustrasse aí com alguns casos, né, do gênero. Esse mercado é promissor. Essa é uma boa notícia que a gente tem para o mercado, principalmente de clubes. Esse mercado é promissor. Os clubes ainda brasileiros, principalmente, estão começando a fazer atividades dentro do marketing que são fontes secundárias de receita. Quer dizer, poxa, fazer uma viagem com o clube vai jogar a Copa Libertadores, vou levar um grupo de torcedores para assistir. Vou criar uma mesa redonda para falar sobre um tema inesquecível do clube. Vou trazer o meu torcedor para conhecer o meu CT. Enfim, existem tantas iniciativas que geram receita para o clube e são pontuais. O que falta hoje, praticamente, ao mercado é a oportunidade dos dirigentes do clube convidarem as agências para desenvolverem um produto assim, com um belo acabamento, com uma bela entrega. Então não adianta fazer isso caseiramente de qualquer forma. O consumidor dele, que é o torcedor, precisa ter uma experiência realmente inesquecível. Experiência inesquecível é um trabalho que você tem que estar atento ao detalhe. Bem, falando em gestão do clube, né, você tem uma coluna na qual você comentou que ficou satisfeito com o convite do São Paulo Futebol Clube ao Roberto Justus, né, para que ele participasse da gestão e tal, né? Você é um defensor da inclusão de executivos de carreira, de formação na gestão esportiva. Você acha que esse é um caminho que deve se consolidar ou não, né? Ou o melhor ainda é um modelo, digamos assim, híbrido, né? Que quer dizer que você tenha um gestor profissional, mas você também tem um gestor que conheça a cultura do clube, né? Que conheça o clube na sua história, de modo que não haja o risco de uma cisão, né? Entre os preceitos, determinados preceitos executivos, corporativos, e uma cultura que também é importante ou muito importante para que se desenvolvam determinados projetos. Olha, esse é um ponto aí que eu acho que eu eu faço parte de um pequeno grupo, eu diria, de novas personagens, pessoas do esporte, do meio, que a gente está acreditando nesse movimento. Eu acho que o clube, né, o Brasil, os clubes brasileiros, a partir do momento, eu acho que vai surgir um momento que é oficializar suas agências de marketing parceiras. Eu acho que isso é um movimento que realmente vai acontecer. Os profissionais, trazer os profissionais que conhecem do tema marketing, e claro, eles sozinhos não vão fazer primavera. Eles vão precisar do seu diretor de marketing do clube, que conhece a política do clube, que conhece o ambiente do clube. Esse casamento tem que dar certo. Quer dizer, o profissional que traz novas metodologias, novas oportunidades, novos anunciantes, novos patrocinadores,
ter a capacidade de interagir com o gestor que está lá. Quer dizer, esse casamento é um casamento, eu diria, super produtivo. Então, eu acredito que no curto prazo os clubes comecem a oficializar suas agências de marketing para desenvolver projetos mais inovadores, mais desafiadores e, obviamente, porque esse ouvinte que está aí do nosso lado, ele tem uma experiência cada vez melhor com o clube dele. Pois é, Rodrigo, a gente está conversando no Negócio Esporte hoje com o Rodrigo Giamal, que é diretor da Elos Cross Marketing. Rodrigo, você falou aí em patrocínio, né? As patrocinadoras ou patrocinadores em potencial do esporte, elas já estão hoje, né, muito focadas, muito centradas, procurando ações, né, nesse sentido, ações que promovam, né, experiências inusitadas. O patrocinador, ele muitas vezes hoje, ele não só procura, mas ele deixa de patrocinar uma determinada marca porque ela não tem uma iniciativa voltada para isso? Já estamos vivendo esse tipo de situação? Eu acredito que sim. Hoje uma marca, voltando lá no nosso papo, a marca está querendo se aproximar cada vez mais do consumidor de uma forma emocional. E nada melhor que ela estar apoiando um clube que tem um esporte, enfim, que tem uma identidade com a marca dela, com o produto dela. Esse é um mercado que vai crescer muito, sim. Eu acredito muito nesse investimento, quer dizer, nessa alocação de verba para que novas marcas, novos anunciantes, novos patrocinadores possam apoiar tanto um atleta como um clube, desenvolvendo experiência para o consumidor dela, justamente misturando o tema esporte. Acho que isso é uma tendência forte que a gente tem a um curto intervalo de tempo. Rodrigo, eu queria perguntar, né, que luz você vê no fim do túnel para o marketing esportivo poder se desenvolver e chegar ao patamar que se espera? Porque a gente tem, às vezes, aí produtos com grande potencial, marcas muito fortes, fortíssimas, né, que ficam aquém desse potencial, não só no futebol, mas também em outras modalidades, né? Quer dizer, o que pode ser feito, o que já está sendo feito e qual é o caminho ou quais são os caminhos para conseguir encurtar essa distância entre o potencial de determinadas marcas esportivas e o que elas efetivamente podem gerar de receitas ao marketing? Eu acho que a palavra mais forte para te responder essa pergunta é oportunidade. Essa é a palavra mais importante que a gente tem para ter uma evolução no nosso mercado esportivo. Você vê hoje vários profissionais fazendo cursos, se empenhando. Hoje o Brasil tem várias faculdades que dão curso de marketing esportivo. Existem outros profissionais que têm uma oportunidade um pouquinho maior de estudar fora, de vivenciar a experiência fora, estagiar fora em empresas que envolvem trabalhos fantásticos de marketing esportivo. Mas quando ele retorna ao Brasil, o mercado ainda é muito fechado. Essa é a palavra mais ele é fechado para ele trabalhar num clube, ele é fechado para ele assumir uma área de esporte no anunciante, no patrocinador. O mercado ainda é muito fechado, é muito centralizado em algumas pessoas, em alguns profissionais. E o que é esse mercado fechado? Quer dizer, a tendência é que ele aos poucos também vá se abrindo, né? E aí, nesse processo, embora lento, gradual de abertura, o que se pode importar dentro ainda desse âmbito da promoção de experiências inesquecíveis? O que se pode importar de interessante, que é praticado ou muito bem praticado lá fora? Olha, teve uma área que eu acho que vai ter um mercado gigantesco no Brasil, hospitality. Hospitality, você ir num evento de basquete, num evento de vôlei, num evento de futebol, ou enfim, um evento de MMA, as pessoas, o consumidor, ele quer ser bem recebido. Acho que a palavra mais forte que você tem hoje do ouvinte, o ouvinte está procurando o quê? Ele procura atenção. Essa é a palavra, acho que o consumidor hoje ele busca ser bem atendido, ele busca ter carinho, que as pessoas tenham carinho por ele. A partir do momento que um clube começar a pensar em respeitar esse consumidor, esse torcedor que vai numa arena e tem condições dele ter conforto, dele assistir um espetáculo de uma forma que ele tem uma boa operação de bebida e alimento, uma boa operação de acesso,
uma boa operação de conforto para licenciar, eu acho que esse mercado vai crescer muito no Brasil e aí vão surgir oportunidades para várias pessoas do mercado esportivo, para o nosso ouvinte que está aí e ama o marketing esportivo a entrar no segmento. Eu recebo muita gente na minha agência e falam que, poxa, Rodrigo, eu queria uma oportunidade. Eu acho que essa é a palavra mais forte que a gente precisa, dar oportunidade para o nosso brasileiro aí poder trazer a sua criatividade e contribuir com o mercado esportivo. Rodrigo, a gente só não pode esquecer que, né, dentro desse espírito, desse sentido de você oferecer, claro, conforto, conveniência, segurança, um bom atendimento, que, claro, seria obrigatório, né? No mundo ideal, isso aí seria obrigatório. Eu acho que é impossível você pensar em atender um consumidor de qualquer área, né, sem oferecer conveniência, conforto, segurança, né? E, além disso, claro, oferecer outras brincadeiras, outras experiências, além daquela experiência a qual ele foi acompanhar. Mas aí, fazendo o papel um pouquinho do advogado do diabo, você acha que esse tipo de pensamento, às vezes, não abre o risco de você esquecer do prato principal? Quer dizer, reveste-se todo aquele jogo de uma série de experiências e tal, mas aí você vai olhar, cadê o jogo, né? Falando especialmente do futebol, né? A gente teve um campeonato brasileiro aí no ano passado, né, que, de certa forma, não primou, digamos assim, pelo bom nível técnico. Então, quer dizer, a gente não corre o risco de ficar também pensando muito no entorno, em vez de cuidar do prato principal? O equilíbrio aí é importante. Quer dizer, você, adorador de ir à arena ver um belo espetáculo, você tem que ter belos artistas. Então, isso é fato. Quer dizer, acho que é super pertinente a tua pergunta de falar, poxa, eu estou querendo ver um belo jogo de futebol. Para isso eu preciso ter belos artistas, para isso eu preciso ter bons jogadores. É claro que o espetáculo, ele é um tripé, né? Eu quero ver e ser visto, eu quero ter uma comida boa, eu quero ter conforto e segurança, mas o entretenimento, o conteúdo tem que ser bom. Não adianta a gente fazer tudo isso ao redor e o conteúdo não for bom. Então tem que ter um equilíbrio. Quer dizer, hoje o que a gente tem no mercado brasileiro, a gente não tem nada disso. A gente não tem conforto para ir numa arena, a gente não tem entretenimento numa arena, a gente não tem promoção numa arena. Você não tem praticamente nenhum atrativo a mais do que além de assistir um jogo. E muitas vezes a gente vê o que acontece aí, infelizmente, ainda no Brasil, que são as fatalidades da violência, ou, poxa, você vê um pai protegendo um filho porque está no meio de uma briga. Isso afasta a família, afasta o público dos espetáculos esportivos no Brasil. Então, acho que a palavra para te responder nisso aí é equilíbrio. Maravilha, a gente está conversando aqui no Negócio Esporte de hoje com o diretor da Elos Cross Marketing, Rodrigo Gemal. Rodrigo, a gente está chegando aqui quase no finalzinho do nosso bate-papo, mas antes está na hora do nosso... Apito Final. E no apito final de hoje, com o diretor da Elos Cross Marketing, Rodrigo Gemal. Rodrigo, eu começo perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Uma jogada de mestre, eu vou dar um voto aí pro Maurício Assunção, presidente do Botafogo. Acho que ele teve uma jogada assim de mestre, trazer o Cido ao Brasil. Um jogador que não tenho palavras para elogiar, mas é um exemplo, um cara que está trazendo aí um novo conceito de jogador de futebol para o Brasil. Quer dizer, dedicação, profissionalismo, humildade. Acho que o futebol precisa disso. Muito bem, e uma bola fora? Eu acho que foi o Atlético Mineiro. Acho que o recado que o Atlético nos deu é o seguinte: não existe time fácil hoje no mundo. Ninguém pode pensar que qualquer time lá do outro lado da África é um time fácil. Serve de alerta aí para nossa seleção na Copa, né? Rodrigo, uma zebra. O Raja Casablanca, time que venceu o Atlético Mineiro. Uma dobradinha aí, né? Bola fora e zebra. E pra gente fechar, uma aposta. Na geração nova é no Neymar e na geração antiga eu aposto no Carlos Alberto Torres, pessoa maravilhosa que vai dar um show na Copa do Mundo. Maravilha, eu quero agradecer aqui a participação no nosso programa de hoje do diretor da Elos Cross Marketing, Rodrigo Gemal. Rodrigo, muito obrigado pelo bate-papo,
Um grande abraço, uma boa noite, até uma próxima oportunidade. Boa noite. Agradeço a todos e obrigado aí um abraço para todos os ouvintes. Ok, depois da gente conversar nesse nosso programa de hoje, nosso primeiro programa de 2014 sobre o marketing de experiência, né, com o Rodrigo Gemal, tá na hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Muito bem, como a gente está em ano de Copa do Mundo, a primeira caixinha de 2014 relembra um comercial da Sharp que mostra todo mundo vestindo a camisa do Brasil para torcer pela seleção na Copa da Itália. Inclusive a estátua do Michelangelo. Vamos ouvir. Vista esta camisa, vamos todos cantar com a alegria da Copa. Verde e amarelo e muita vibração. Coração, Sharp é emoção. Vista a camisa! Vista a camisa da seleção e vamos todos juntos torcer pelo Brasil. É Sharp, é Brasil. Brasil, é só ligar. E você pode ver e ouvir esse comercial de 1990 e também outras peças publicitárias garimpadas aqui no nosso programa, acessando a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. E assim a gente encerra o Negócio Esporte dessa semana, o primeiro do ano, que teve a produção e edição de Carol Farias, reiterando aí os votos de um 2014 muito feliz, com muita saúde, ótimos negócios e sucesso para o Brasil, inclusive na Copa do Mundo, né, Sérgio? É isso aí, com muito sucesso para a seleção brasileira, para o futebol e para o marketing esportivo de um modo geral e para todos os nossos ouvintes. A gente volta na próxima segunda, sempre às 10 da noite, aqui na Bradesco Esportes FM, com mais um bate-papo sobre o marketing esportivo. Uma ótima semana a todos, um ótimo 2014 e até a próxima semana. Até lá! Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.